A paz de Deus com toda a querida irmandade. Meu nome é Andréia, moro na cidade de Inconfidentes e hoje Deus faz eu sentir de gravar esse áudio, um testemunho, uma das muitas obras que Deus tem feito na minha vida para ser postado no canal Comunhão com Deus. Deus seja louvado. Eu sou grata a Deus, primeiramente pela misericórdia dele na minha vida, pelos filhos, pela família e por ele ter me chamado nessa bendita graça, que nesse ano já se completa 30 anos que Deus tem me chamado. Deus tem me chamado aos 14 anos, esse ano eu fiz 44 anos, já se completam 30 anos que Deus me chamou nessa graça santa. Sou grata a Deus por quanto no ano de 2000 eu engravidei do meu primeiro filho e foi uma gravidez muito difícil por quanto não sabia do problema de saúde que eu tinha. Até o 6º mês foi muito difícil, fui levando, fazendo pré-natal e na minha casa. Mas quando foi do 5º para o 6º mês de gravidez, eu já comecei a ficar muito mal. Morava num quintal onde na frente morava uma outra família, irmãos nossos, e essa irmã percebeu que eu já não levantava mais da cama, eu não tinha mais cor, muito pálida, branca, igual uma folha de papel. E então a minha mãe estava residindo em São Bernardo, eu residia na cidade de Itapira, interior de São Paulo. Minha mãe residia em São Bernardo e essa irmã, ela ligou para minha mãe, pediu para minha mãe vir me buscar, que me levasse dali, porque se eu ficasse ali, eu poderia morrer, porque eu estava muito mal, eu não me levantava da cama. Embora está grávida de quase 6 meses, eu estava muito magra mesmo. E a minha mãe me levou para São Bernardo. Minha mãe tem uma prima que tinha um filho que tinha leucemia. E essa prima da minha mãe disse para minha mãe assim que ia pagar a médica do filho dela, que é hematologista, que era uma médica muito boa, e ela queria pagar uma consulta para que eu me consultasse nessa médica, e essa médica ia descobrir o que eu tinha. Então, assim foi feito. Quando eu cheguei no consultório da médica, ela olhou para mim, perguntou o que você sente. A minha mãe foi responder e ela disse: não, eu quero que ela conte para mim o que ela está sentindo. Na hora que eu comecei a falar, ela nem deixou eu terminar de falar. Ela levantou, foi atrás de mim, passou a mão no meu pescoço e disse: ela tem problema de tireoide. Eu vou fazer um exame só para confirmar. E assim foi feito, saí de lá com o pedido de exame. Essa médica chegou para a prima da minha mãe, disse que não ia cobrar a consulta, porque eu não duraria muitos dias, que corresse comigo e fizesse esse exame. E no mesmo dia foi colhido sangue, no dia seguinte o exame ficou pronto. Levei no posto de saúde com o médico que eu iniciei o pré-natal naquela cidade. E na mesma hora ele me encaminhou para ser internada. Eu fiquei internada no Hospital da Mulher. Lá foi feita uma bateria de exames e foi constatado que eu tinha esquistossomose e suspeitaram que eu estava com leucemia também. Então foi feita mais uma bateria de exames e descobriram que o baço meu ele estava aumentado. Ele estava muito grande. E o baço, ele produz a medula óssea, mas quando a gente é adulto, ele filtra o sangue. Se ele tiver aumentado, ele passa a transformar o sangue em água. E o meu baço, o sangue que passava com ele, ele transformava em água. E eu gestante nessa situação, meu filho precisando do meu sangue,
Me encaminharam para fazer uma transfusão de sangue, foi feito. E eu fiquei lá até internada até o 8º mês e meio. Uma semana antes do meu filho nascer, foi feito aquele exame que eles tiram o líquido para ver se o bebê tá pronto para tirar, né? Os médicos disseram para minha mãe que eu, eu, eu não aguentaria o parto, que eu ia morrer. Se eu não morresse antes do parto, eu ia morrer na hora do parto. E disse também para minha mãe que se o meu filho sobrevivesse, ele ia ser uma criança excepcional, ele ia ser especial, que eu tinha de me preparar para cuidar da criança especial, que a minha mãe tinha que se preparar para cuidar do meu filho e que eu não tinha chance de sobreviver. Minha mãe ficou em paz e foi buscar a palavra, e Deus falou pela palavra que era vida, que e a obra que ele fazia não é pela metade, que Deus ia confundir os médicos e ele não era Deus de fazer a obra pela metade. Assim, minha mãe ficou em paz, foi feito o exame e constatou que não podia ainda tirar o meu filho. E eles falavam, ela pode ir para casa e ficar essa semana na casa para que a família se despeça dela, se despedir dela. E na próxima segunda ela volta para a gente ver o que vai fazer. E assim foi feito. Na segunda eu voltei, fiquei internada mais uma semana, recebendo soro, medicamento, tudo para que o meu bebê não aguentasse até o dia que fosse para fazer o parto. No outro fim de semana foi feito o exame e eles resolveram fazer o parto do meu bebê. Entrei na sala de parto, começaram o procedimento, colocaram o aparelho para ouvir o coração do bebê, e por conta do remédio que eles colocaram para dar dilatação, o coração dele começou a parar de bater. Então eles me levaram para a sala de parto e foi feita uma cesárea. O meu filho nasceu perfeito, com saúde. Digo que o médico disse que ele ia nascer excepcional. Ele nasceu excepcionalmente lindo, excepcionalmente saudável, excepcionalmente forte, inteligente. Hoje ele tem 20 anos, é casado, serve a Deus, a sua esposa é organista. E eu não tenho palavras para agradecer a Deus a misericórdia que Ele tem tido na minha vida. Voltando um pouco, quando ele estava com 1 mês e 17 dias, ele nasceu com um refluxo muito grave. Ele ficou internado com leite no pulmão e eu fiquei internada no mesmo hospital com hemorragia. Eu, eu pesava 50 quilos antes da gravidez. Eu fui pesar 52,900. O meu filho nasceu com 2,725 kg. E depois eu fui para 39 quilos. Mas o Senhor não permitiu que eu visse a falecer, porque era promessa na minha vida e Deus me devolveu a saúde. Deus deu meu filho perfeito, Deus libertou ele do que ele estava internado com leite no pulmão. E muitas obras Deus tem feito na minha vida, Deus tem feito na vida dele. Porquanto um próximo áudio eu vou contar uma grande obra que Deus fez com ele. E não tenho palavras para agradecer a misericórdia de Deus na minha vida, por quanto eu sou fraca, sou pequena, sou errante, mas Deus tem sido comigo a todo momento. Eu sou grata a Deus por tudo, só o seu nome seja eternamente louvado.